pessoal, eu sou Samuel Kelles e esse é mais um tutorial roteiro de cinema, O Caminho dos Fortes. Então, agora sim, quem está acompanhando toda a sequência de vídeos já deve ter visto aqui essas três palavrinhas: assertiva, radical e silêncio. Aqui vamos apenas relembrá-los. O que é uma assertiva? É uma proposição, pode ser afirmativa, negativa, declarativa, etc. Não vem ao caso. Entendamos que assertiva é simplesmente uma proposição menos interrogativa. Ela pode ser qualquer coisa, menos interrogativa. O radical é uma interrogação. Veremos porque eu coloquei esse quesito como radical. E o silêncio, simplesmente ausência de fala. Vejamos como funciona isso na prática. Falamos dos tipos de diálogos anteriores, que eles nos proporcionam tema e ritmo. E em caso especial, que é a citação, que é o timbre, a voz especial de um personagem qualquer. E o que vai nos proporcionar assertiva, radical e silêncio? A combinação desses três itens, a dinâmica. Correto? Vamos ver isso na prática e vocês verão que vai funcionar perfeitamente bem, e é uma ferramenta valiosa para nós estruturarmos os nossos diálogos e modificá-los de acordo com as características do personagem, com a característica da história, com o conteúdo que queremos passar. Tudo bem? Relembrando aqui que a assertiva ela pode ser combinada com outra assertiva. A assertiva pode ser combinada com um radical com outro radical, e um radical mais uma assertiva. Aliás, um radical ou uma assertiva combinados com silêncio. Claro, radical com silêncio, assertiva com silêncio. Não importa a ordem, ok? Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo: a mãe de Jeremias, logo no começo do roteiro, ela fala: não vai com seu pai, Jeremias? Radical. É uma pergunta. Por que é radical? Porque das perguntas nascem todas as respostas. Mesmo que seja o silêncio é uma resposta. Tudo bem? Eu costumo dizer que o silêncio é a voz do sentimento. Então, ele também é uma resposta. Por que eu optei por colocar esse quesito como radical, a interrogação como radical? Porque, como já aprendemos, o radical, a interrogação, ela gera questionamentos, ela gera uma possibilidade de resposta positiva, negativa, ela vai gerar uma possibilidade de digressão, de retomada e por diante. E dentro do radical nós temos todos os tipos de diálogos, claro, cada um por sua vez. Aqui, na pergunta da mãe de Jeremias, não vai com seu pai, Jeremias? Ela força aqui uma ação, uma resposta dele, uma reflexão, uma ação futura. Quer dizer, ele vai ou não vai? A gente anseia por ver o próximo quadro, a próxima cena. O pai vai sair com Jeremias ou não? Então, por isso que eu optei por colocar a interrogação como radical. E vocês vão notar agora que em todos os exemplos anteriores eu não foquei as interrogações, perceberam? Agora sim, vamos trabalhar as interrogações para percebermos essa questão da dinâmica. Aí, o Jeremias não responde, entra aqui o silêncio, ele toma engole água rapidamente, ele não respondeu. Eu não preciso colocar aqui em explícito: Jeremias não responde, eu simplesmente vou colocar a ação dele, já aprendemos isso em vídeos anteriores. E a Eliane, que é a irmã de Jeremias, completa a pergunta da mãe, o radical, com uma assertiva, quer dizer, doutorzinho, uma provocação, né? Que pode ser, como já aprendemos, uma forma direta e tal, por aí vai. Reação incômoda de Jeremias, quer dizer, ele não responde também a Eliane, ele verbalmente ele responde com silêncio. Tudo bem? Vamos ao próximo vídeo. Aqui uma assertiva com outra assertiva, uma combinação daquela fala inicial de Jeremias, né? Todo dia milhões de malucos levantam pensando em ser alguma coisa. Ele também completa a segunda fala após a ação com outra assertiva. Perfeito. Tudo bem? Vamos adiante. Aqui um radical, que é uma pergunta. A gente já falou com a Renata. A resposta vem do outro lado. Assertiva: sim, tudo bem, o lugar é bom, o papai olhou tudo. A
gente se vê. O que é isso? Assertiva resposta. Notem que dentro dela tem diálogo regressivo, quer dizer, uma ação passada, estamos iniciando o roteiro e a ação, e ao mesmo tempo aqui a gente se vê diálogo progressivo, expectativa de ação, expectativa de alguma resposta. E o radical aqui ele força também uma resposta, força uma reflexão, uma ação que seja, ainda que verbal. Já falou com a Renata, percebem? Mais adiante veremos como assimilar essas mudanças. Não se preocupem, tudo bem? Alexandre, aqui, quando ele fala com a Adriana, que ela não precisa se preocupar, ele conversa com ela por telefone, isso é uma assertiva. A Adriana responde com radical, seu pai ainda está aí, quer dizer, assertiva, radical. A própria pergunta pode ser uma resposta. E ao mesmo tempo aqui, a resposta de Adriana é o quê? Uma digressão. Ela já muda de assunto, tudo bem? Vejamos mais um exemplo. Jeremias pergunta, para que horário vocês têm? Ele, naquela fala dele coloquial com a atendente, perguntando sobre cursinhos. Aí a atendente lá respondeu a ele os horários de cursinhos, de aulas e tudo mais. Não vem ao caso colocar aqui, porque senão fica muito extenso. Outro exemplo aqui, assertiva, mais radical. A dona Ana fala com o esposo, né, sobre o filho, a bagunça dele dentro de casa. É o Marco de novo, Alberto. E ela mesmo vem com radical para a resposta dos seus anseios. Onde foi que eu errei, meu Deus? Quer dizer, uma interrogação. Tá vendo? O radical aqui, ele carrega um diálogo regressivo, um fato passado. Tudo bem? Vejamos o que mais temos. Radical com radical, mais um exemplo. Jeremias fala, você pode segurar para mim uma vaga? O atendente, naquele caso anterior, ela responde, cheque o cartão, sim. Quer dizer, radical com radical, ele faz uma pergunta, é respondido com outra pergunta. E o radical de Jeremias é um diálogo progressivo, geralmente expectativa de ação da atendente, quer dizer, ela vai segurar uma vaga para ele ou não. E ela responde com radical digressivo, cheque o cartão, senhor, já muda o tema, e ao mesmo tempo também é progressivo, quer dizer, Jeremias, você está na fila, se vira, veja o que você vai fazer, porque eu não tenho todo o tempo do mundo para você. Tudo bem? Aqui também Marina conversando com o Fred, aquela briguinha normal, e ela pergunta para ele, Fred, podemos conversar depois? Te ligo mais tarde, estou bastante ocupada agora. Isso aqui é para mostrar que dentro de um radical podem haver outros também, pode haver outros diálogos. Aqui no caso ela fala, te ligo mais tarde, que é um progressivo, estou bastante ocupada agora, ela já seria uma forma direta do que ela está falando ali, do presente, tá? E aqui o radical, Fred, podemos conversar depois, então, que é progressivo. Radical e assertiva no mesmo diálogo, vimos aqui, né? No exemplo de baixo também, radical e assertiva no mesmo diálogo, na mesma fala. Cadê minha proteína? Radical, droga, né? Por que não acho nada nessa casa? Quer dizer, ele fez aquela questão de perguntar, né? E ao mesmo tempo imprecar, gritar, droga, aquela coisa, forma direta, uma assertiva, ainda que mínima, uma palavra só. Tudo bem? Vejamos o que mais temos. Acho que esse aqui é o último exemplo. A mãe de Marcos fala com ele, você precisa se tratar, Marco. Nós vamos, ele fala, tratar, ficou louca. A mãe dele entra com uma assertiva e Marco Ricone responde com radical, uma pergunta. E vejam aqui que tem um diálogo de retomada, de reforço. Tratar. No caso aqui, creio que é mais para continuidade, né? Ele interrompe a fala anterior e pega a continuidade, desculpa. Ele pega aqui a palavra anterior, tratar, e joga na frente, né? Ficou louco, assim, acrescentou informação. De certa forma, é retomada. O gênero, a gente não precisa ser tanto específico essa questão de retomada, de continuidade, de reforço, né? De oposição, a não ser que tenhamos um objetivo específico.
cada caso. Aqui é só para mostrar uma assertiva e um radical. Tudo bem que dentro de um radical cabe várias nuances de diálogos, assim como já estudamos, dentro da assertiva também ocorrem vários tipos de dialógicos, tudo bem? Aqui, um radical, Costa fala Maria, Maria, chama ela, né, pelo corredor e já vem com um radical, ele mesmo, outro radical, tá faltando dinheiro aqui, o que você fez? Quem pegou? Quer dizer, o que você fez é um radical, quem pegou um radical? Tá faltando dinheiro aqui, já é uma informação regressiva, quer dizer, aconteceu alguma coisa, e ao mesmo tempo é uma assertiva. Por que é assertiva? Porque não é um radical, porque não é interrogação simples. É um ponto simples que eu vou deixar aqui só para vocês terem curiosidade de ver os próximos vídeos de construção de diálogos. Vejam aqui esse recorte, Maria, Maria, isso é um radical. Olha como mudaria a dinâmica desse diálogo se ao invés de eu colocar aqui Maria, Maria, um radical, eu tivesse colocado assim, Maria, vem cá, vem aqui. Quer dizer, eu não perguntei, eu já notei a figura do discurso de Costa, é uma ordem. Quer dizer, dentro desse quesito, eu teria que talvez também mudar até o tipo de ação que estava ocorrendo, né? Maria, vem cá, né? Então já vai mudar um pouco a questão da sua ação, tudo bem? Então esse aqui é o último exemplo e eu quero deixar para vocês o seguinte: colocaremos 3 vídeos de prática, o exercício dos diálogos no roteiro, utilizando essa teoria do diálogo cinematográfico. Até aqui nós colocamos todo o conteúdo da teoria com exemplos, tudo bem? Então agora colocaremos 3 vídeos, criaremos uma situação com um diálogo interessante e vamos trabalhá-los utilizando essa teoria. Vocês verão que é muito interessante e eu espero surpreendê-los positivamente. Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.